Você já assistiu O Homem Invisível? Lançado em 2020, inicialmente seria mais uma das obras da Universal, aquela com a parada de universo compartilhado sombrio, com o filme da Múmia, por exemplo, com Tom Cruise. Mas acabou tendo outros caminhos e acabou caindo na mão do Leigh Whannell, o mesmo cara que fez Jogos Mortais com James Wan. A história vem do livro Homem Invisível, porém reimaginado nos dias atuais. Eu vou te falar, eu fui com expectativa baixa e simplesmente me impressionei com um filme incrível. Então eu assisti ao filme Homem Invisível de 2020 de novo e anotei cada detalhezinho que você possa ter perdido quando assistiu. Como eu disse, o filme era para ser mais uma das obras do universo sombrio compartilhado da Universal, porém como o filme do Drácula de 2014 não tinha dado muito certo com a bilheteria, nem com as críticas, eles tentaram a Múmia com o Tom Cruise em 2017. Mas também acabou não dando certo, então eles tiveram uma brilhante ideia de diminuir o orçamento do filme para 7 milhões de dólares e chamar um cara que sabe fazer filme de terror de qualidade, um cara chamado Leigh Whannell, o mesmo que estudou com James Wan e fez o filme de Jogos Mortais lá em 2004, e acabou que deu certo. Pelo menos pra mim o filme deu muito certo, e também jogou no colo da Blumhouse, que sabe fazer filme de terror, né, como Corra, Fragmentado, O Telefone Preto é deles também, enfim, só filme de qualidade. A primeira imagem que aparece no filme é a água batendo nas rochas e preenchendo ali o nome da Universal, como se os nomes estivessem invisíveis e a água mostraria que elas estão ali. Depois aparece, né, The Invisible Man, ou o Homem Invisível. Isso pronuncia já lá pro final do filme, onde a Si persegue o Homem Invisível na chuva e consegue enxergar ele por conta da água batendo nele. E bom, aqui no começo do filme, né, mostra a Cecília dormindo com o Adrian, que tem uma casa luxuosa, mas aparentemente ela não quer acordar ele. Tanto é que ela apagou ele com diazepam, já para ele não ter nenhum problema dele acordar com algum barulho ou movimento dela. Ela vai até o closet, pega uma mala cheia de coisas dela para começar a sair de casa, para fugir dele. Enquanto ela tá colocando as paradas aí na bolsa, dá pra ver que tem um anticoncepcional. Mais tarde a gente descobre que ela tava tomando escondida pra não engravidar do Adrian, porém ele acaba descobrindo que ela tava tomando um anticoncepcional e troca os comprimidos dela, até porque ele queria ter um bebê com ela. Se ele tivesse um bebê com ela, aí ela nunca conseguiria se livrar do Adrian de vez, e é por isso que ela não queria ter um bebê com ele. Ela começa sorrateiramente a fugir dali, né, usando a própria tecnologia do Adrian, as câmeras e tal, e só por ela estar usando tudo isso, né, tomando todo esse cuidado, só mostra que o cara deve ser realmente muito perigoso. Outra coisa que ela passa por essa sala aí com os trajes estranhos, tudo isso para ela desligar as câmeras e o alarme da casa, não mostrar ela fugindo, né? E esses trajes estranhos e estudos que aparecem aí é justamente do traje que ele vai usar no filme para ficar invisível. A gente descobre isso mais tarde quando ela volta para essa casa. Outra coisa que eu acho muito bom no suspense do filme é a forma como a câmera do filme mostra partes da casa e corredores sem ninguém tá lá. E a gente sabendo que é sobre um homem invisível, a gente acaba ficando apreensível de que a qualquer momento o cara vai aparecer e atacar Cecília. E a trilha sonora do filme também ajuda muito a te colocar no ambiente. E também a gente começa a ficar apreensível porque a gente não sabe o que ela tá passando. A gente só tá vendo que a Cecília tá de qualquer jeito aí tentando fugir dessa casa. Até porque, né, a gente não sabe como que o cara é. A gente só viu o cara dormindo, a gente não sabe se ele é agressivo, se ela foi sequestrada. A gente não sabe absolutamente nada do que aconteceu aqui. A gente só tira de conclusão porque a Cecília tá aí fugindo, escondida no meio da noite, tomando todo o cuidado do mundo, e dá pra ver que ela já tava planejando fazer isso faz tempo. Ou seja, o cara aí não deve ser boa pessoa. Outro detalhe que mostra que realmente o cara é um vilão aqui é que saindo fora ela tromba com o cachorro dele, o Zeus. Então você pensa, F Cecília, o cachorro vai começar a latir ou vai atacar ela e tal. Até porque é um Doberman, é um cachorro de guarda. O bichão é forte. Se atacasse a Cecília aí, era o fim da história dela aí mesmo. Porém você vê que ela se sente mal e fala que não pode levar ele com ela. E até tira a coleira de choque que o Adrian colocou no cachorro. Daí você vê que o cara é um sem mãe mesmo, controlador nato. Nessa que ela vai ajudar o cachorro, acaba disparando o alarme do carro. Ela foge pela floresta até uma estrada, onde acaba encontrando a irmã dela e fugindo dali. Inclusive a irmã dela fica fazendo um monte de perguntas parada no meio do nada. Mano, mete o pé daí, bicho. O Adrian acaba aparecendo, né, chegando até o carro, e só quando ele quebra o vidro no soco que ela começa a acelerar o carro e ir embora. E aqui tem um detalhe importante também. A Cecília acaba deixando o diazepam dela cair no chão. No caso,
caso, né, o remédio que ela fez o Adrian dormir mais pesado lá, pra ela fugir. O Adrian pega ali, né, o frasco com a mão ensanguentada dele, até porque ele cortou a mão dele no vidro do carro. Lembre-se desse detalhe que eu vou falar mais desse diazepam mais tarde. Enfim, 2 semanas se passam, ela tá na casa do amigo dela, que o Adrian não conhece e também não faz a menor ideia de onde que a Cecília tá morando. A Cecília até tenta sair de casa, mas acha que a qualquer momento o Adrian pode aparecer e atacar ela. Claro que isso tudo, né, o filme em si mostra o abuso contra as mulheres. Quando acaba um relacionamento e o cara não aceita e fica perseguindo a mulher e se torna um perigo real pra ela. Claro que também tem um caso da mulher que não aceita o fim do relacionamento e fica atazanando a vida do cara, mas em geral quem mais sofre com essas paradas mesmo, e a gente vê nos noticiários, são as próprias mulheres. A irmã da Cecília aparece aí na casa da Cecília e ela acaba ficando puta porque o Adrian não sabia onde que a Cecília tava morando, mas ele sabia onde que a Emily, irmã da Cecília, tava morando. E que se a Emily fosse até aí, o Adrian poderia seguir a Emily até essa casa aí e descobrir onde que a Cecília tá morando. Porém a Emily fala pra ela ficar tranquila porque o Adrian simplesmente morreu. E assim ela fica realmente mais tranquila, e com ela mais tranquila ela até consegue sair de casa para pegar as correspondências. Porém, uma das correspondências chega exatamente no nome da Cecília, falando sobre o suposto testamento que o Adrian deixou para Cecília. Se ninguém sabia onde que a Cecília estava morando, como ele saberia mandar a carta no endereço onde ela tá? Só tem uma forma: o Adrian provavelmente ficou invisível e seguiu a irmã dela até essa casa. Ou seja, a partir do momento que a Emily foi lá, ele fez exatamente o que a Cecília mais temia, que ele seguisse ela até onde que estava lá o paradeiro da Cecília. Um detalhe legal é a camisa que o Jimmy está usando aí, tá escrito Prestige Records de 1949. O negócio mesmo na camisa dele é a data, 1949, referenciando o filme O Homem Invisível Aparece, lançado exatamente em 1949. É um filme japonês que é vagamente baseado no livro ali, O Homem Invisível. Seria meio que uma versão japonesa do filme O Homem Invisível. A Cecília vai até o lugar que a carta manda para ver o tal testamento, e o tal desejo do Adrian era que o irmão dele, o Tom, lesse o testamento pessoalmente para Cecília. E o Tom acaba falando isso. Vocês estão fisicamente perto dele. Ele acaba falando que ele estaria nessa urna aí, como se tivesse cremado ele e colocado as cinzas na urna. Porém, com certeza o Adrian realmente estava invisível aqui dentro dessa sala. O filme é sobre o Homem Invisível, e o cara mete uma dessa? Acho que não seria gratuito, né? Inclusive vai saber se o cara já não estava na frente da urna aí, e a câmera estava filmando ele. Sei lá, né? O nome da empresa aí do Adrian é Cobalt, a mesma empresa de tecnologia que aparece no filme Upgrade, lá de 2018. Filme onde o diretor também é o Leigh Whannell. E mesmo no testamento dele aí, de alguma forma ele tenta colocar a culpa na Cecília, como se ele tivesse tirado da vida dele por causa dela. Porém a irmã dela obviamente faz ele parar de falar aí. E também a gente descobre que agora a Cecília ficou com 5 milhas para ela, sem imposto nem nada. Porém ela não poderia cometer nenhum crime, senão ela acabaria perdendo direito ao dinheiro. Lembre-se disso. Ela com dinheiro agora fala que vai pagar a faculdade da Sydney, a que ela tanto queria, de moda, e também tá super aliviada, né? Logo depois de comemorar e tal, a Cecília tá sozinha no quarto, quando começa a ouvir um barulhinho dentro do quarto e começa a ficar incomodada com isso, como se tivesse alguém ali dentro. Esse barulhinho aí a gente descobre mais tarde que vem do traje que o Adrian fez, com várias camerinhas. E aqui, antes de realmente mostrar o Homem Invisível e tal, acho que tem a melhor parte do filme, tipo, a parte com mais terror, porque por mais que a gente saiba que o nome do filme seja Homem Invisível, provavelmente vai ter um homem e provavelmente ele vai ser invisível, no começo do filme aqui não demonstra nem um pouco dele, só mostra alguns barulhos e algumas paradas estranhas. E isso dá um suspense muito louco. Por exemplo, você não tem medo de ficar num quarto escuro sozinho. O seu medo é justamente de estar num quarto escuro e você pode não estar sozinho. Deu pra entender? Você não consegue enxergar nada. Vai que tem um espírito aí no canto do seu quarto. Eu acho massa também porque o começo desse filme aqui lembra um pouco da experiência que tem no filme Tubarão, aquele de 1975 mesmo. Até porque a gente mal via o tubarão. A gente sabia que ele estava lá na água e poderia atacar a qualquer momento. E tinha aquela sensação, né? Aquela tensão vem do filme. O que deixa o filme muito mais assustador, porque pode simplesmente aparecer o vilão a qualquer momento. E aqui no filme O Homem Invisível é a mesma coisa. O cara pode estar simplesmente em qualquer lugar e fazer qualquer coisa a qualquer momento. O diretor do filme falou também que uma das inspirações dele, um filme que deu uma influência
influenciada aí pra ele fazer, né, algumas cenas do filme foi Atividade Paranormal. Mais um filme aí, por exemplo, da Blumhouse. Enquanto a Cecília tá fritando uns ovos aí, ela vai ver uma parada longe da frigideira e começa a pegar fogo na frigideira. Outra coisa que eu acho incrível aqui é como o homem invisível fica escondido em algum canto, sabendo que ninguém vai passar por ali, tipo, rola o perigo de alguém esbarrar em você, mesmo que você esteja invisível, né? Esse filme é de terror, em alguns momentos é até tenso e bem assustador, mas se lançasse um filme onde apareceria o homem invisível, sem ele estar invisível, ele tentando meio que correr ali pra não esbarrar em ninguém e tal, com certeza mudaria o tom do filme. Mais tarde à noite ela começa de novo a escutar os barulhinhos vindo de algum lugar do quarto, vai verificar na casa, enquanto ela tá na sala vendo se tem algo, até porque ela tá ouvindo algo, a porta da frente simplesmente se abre sozinha. Ela escuta, vai lá ver, chegando lá fora, quando a gente pensa que nada vai acontecer, aparece a respiração saindo da boca dela porque tá frio, e de outra boca atrás dela, coisa que ela não vê, porém ela sente, e a gente fica só esperando algum jump scare acontecer, ela ser atacada, mas nada disso acontece. E isso pra mim, meus amigos, isso é genial, isso aqui é terror, e não um monte de jump scare genérico igual você vê em muito filme por aí. Terror é justamente deixar a gente tenso com essa cena, porém não fazer nada do que você tá esperando. E esse filme faz isso de uma forma perfeita. Você já sabe que tem a ameaça e qualquer momento a Cecília vai se ferrar na mão dele, mas você não sabe quando e nem como, e não vai acontecer na hora que você tá esperando. A Cecília vai dormir com a Sidney na mesma cama que ela, e a coberta delas é simplesmente puxada para baixo. Isso pode ser também uma homenagem ao filme Invocação do Mal de 2013, que é uma obra de James Wan, amigão do diretor aqui. E também pode ser uma cena ao filme O Homem Sem Sombra, que tem uma cena lá onde que o Kevin Bacon, que é o cara que fica invisível, puxa a coberta da mulher lá na casa dela e tal. A Cecília acorda, até porque tem um flash piscando em direção dela, e também porque ficou descoberta. O flash a gente descobre mais tarde que é o homem invisível aí, né, que tirou as fotos com o flash ligado dela dormindo, e quando ela acorda dá de cara com isso. Não apenas a silhueta de um corpo, mas também um easter egg do filme de 1933, a primeira adaptação do cinema do livro O Homem Invisível. Quando ela vai puxar de volta a coberta pra cama, ela escuta os mesmos estralinhos que ela escutou antes e vê que tem alguém justamente em cima da coberta. A Cecília se assusta e logicamente o James fala que não tem nada e provavelmente deve ser coisa da cabeça dela por causa do trauma e tal. E realmente, né? Quem imaginaria que existe um cara invisível aí? A Cecília vai até uma entrevista de emprego e quando ela vai mostrar o portfólio dela, ele não tá na pasta dela. Ela acaba tendo uma crise de ansiedade e desmaia. Mais tarde a gente descobre que o desmaio foi por causa de uma grande dose de diazepam no sangue dela. Antes que você veja nos comentários falar que só foi por causa do diazepam, provavelmente ela teve sim uma crise de ansiedade ali, porque ela viu que o portfólio dela não estava ali, pensou no que aconteceu na noite anterior e que poderia ter sido o Adrian ter feito isso. Provavelmente foi muita coisa na cabeça dela, ela teve uma crise de ansiedade e juntou junto com a alta dose de diazepam no sangue dela. Enquanto ela está no hospital, ela vê essa pessoa aí toda enfaixada de branco. Mais uma referência ao disfarce original de Homem Invisível lá nos filmes mais antigos. E quando ela sai do banho, ela encontra justamente o mesmo frasco de diazepam que caiu da bolsa dela quando ela fugiu do Adrian. Tanto é que tem o nome dela e com sangue da mão do Adrian, né, quando ele cortou lá com o vidro do carro. Ou seja, a partir daí ela tem certeza que o Adrian não morreu nem nada. E aqui teria uma cena diferente, onde ela estaria tomando banho e uma mão apareceria no box do banheiro. Essa cena você pode ver que aparece no trailer oficial do filme, porém o diretor decidiu deixar essa cena, onde que ela encontraria o frasco de diazepam, porque ele achou que seria mais assustador. Ela vai até o irmão do Adrian, o Tom, falar pro Adrian parar, explicando o que aconteceu e tal, mas ele nega. Ela vai até a casa da Emily e vê a irmã dela putaça, porque ela teria enviado um e-mail xingando a própria irmã. Mas obviamente não foi a Cecília, foi o próprio Adrian do e-mail da Cecília mandando pra Emily. A Cecília vai pra casa, fica chorando em posição fetal, a Sidney aparece pra consolar ela, falando que poderia ter a noite das meninas, e quando a Cecília estava se levantando, a Sidney simplesmente toma um tapaço na cara, que obviamente não foi dado pela Cecília. Ela bem que poderia ter tentado agarrar o cara invisível aí, né? Mas como ela saberia que o cara estava invisível, e como parece ter sido a Cecília que deu um tapa na cara da menina, o James leva a filha dele pra um canto, deixando a Cecília sozinha. Ela acaba ficando bolada e fala pra não bater na menina, e sim bater nela, pega uma faca e começa a jogar café no chão, porque assim ela teria como ver as pegadas do Homem Invisível indo até ela. Mesma ideia de um personagem do filme O Homem Sem Sombra. Porém no filme
filme, se bem me lembro, ela joga sangue no chão. Liu Anel disse pro diretor de fotografia, Stefan Ducho, que esse filme de terror seria uma pegada diferente, com bastante luzes e tal. Até porque um homem invisível fica invisível independente se tá na luz ou no escuro. Então a próxima cena no sótão aí é meio que um presente do diretor do filme pro diretor de fotografia, porque seria em um lugar escuro. E agora indo pra esse lado, a Cecília tem a brilhante ideia de ligar pro celular do Adrian, que começa a tocar literalmente no sótão. Então ela pega a escada que comprou de presente pro James e vai lá checar. Chegando lá em cima, ela encontra o celular do Adrian com fotos dela dormindo, uma faca, o portfólio dela, chaves, e chega exatamente essa mensagem no celular: surpresa. Guarda essa palavra na cabeça de vocês porque vai fazer muito sentido mais tarde. Legal que o papel de parede do celular dele é praticamente a mesma forma do traje dele, e a faca guardada no plástico é a mesma faca que caiu no chão quando ela estava cozinhando lá mais cedo. E essa cena aqui, cara, ela é tensa demais assistindo pela primeira vez, porque fica tudo escuro, sem barulho, o cara pode surgir aí a qualquer momento, matar a Cecília aí, que ninguém vai saber que ela tá aí, mas então ela olha pra baixo, taca a tinta lá pra baixo, e pra surpresa de muita gente, ela realmente acerta o cara. E aí você vê que ela tem um sentido bem forte, né? Ela olhava pra tal lugar, que aparentava não ter nada, e provavelmente o Adrian tava lá invisível. Por exemplo, agora, ela confiou nos sentidos dela e tacou tinta aí pra baixo, e acertou ele. O cara acaba se limpando na pia, tira toda a tinta que tinha nele, ou seja, não tem como ela ver ele de novo, ele tá novamente invisível e acaba finalmente atacando a Cecília. Eles lutam e ela acaba fugindo daí pedindo Uber, que inclusive, né, bem rápido o Uber, né, menos de 1 minuto o cara já apareceu. Isso que é de madrugada, tá? Enfim, a localização que ela vai é exatamente onde que o Adrian morava, ou mora ainda, né? Entrando na casa, ela vê luzes ligadas ainda, porém a maioria dos móveis estão cobertos por lenços brancos. Por exemplo, isso aqui era para dar um desconforto em quem assistisse, para parecer a silhueta de alguém, de alguma pessoa realmente, como se o cara invisível estivesse ali e estivesse pronta para pegar ela. E então aparece o Zeus. Sim, o cachorro tá aí. Mais uma dica que o Adrian realmente tá vivo e tá vivendo aqui. Tá invisível e atormentando a Cecília. Quem que estaria até agora alimentando o cachorro dentro da casa vazia e se não fosse o próprio Adrian? Chegando até a sala onde fica o traje do Adrian, a senha que a Cecília usa primeiro para tentar trancar a porta é 1933. É uma referência ao filme da obra do Homem Invisível, né, que foi lançado em 1933. Então a Cecília consegue ver como que é o traje dele e que realmente fica invisível. E que, para surpresa do diretor, quando ele começou a ver as críticas do filme, ele descobriu que o traje do Adrian aí é um pesadelo para quem é tripofóbico. Esses buraquinhos aí um próximo do outro causam uma repulsa em certas pessoas. E aqui tem outro detalhe importante: existem 2 homens invisíveis, tanto o Adrian quanto o irmão dele, o Tom, o mesmo cara que informou a Cecília do testamento lá. Quem tava atazanando a Cecília esse tempo todo na casa dela, no caso na casa do James lá, né, é o próprio Adrian. Porém, como a Cecília acabou nocauteando o cara invisível lá na casa do James e pegou um Uber pra vir até a casa do Adrian, não teria tempo do Adrian talvez ultrapassar ela ou algo do tipo, ou perseguisse de carro nem nada do tipo. Então ele mandou o irmão dele, o Tom, vestir o traje, né, e ir até a casa dele para impedir a Cecília de fazer algo. Pode ver que o Zeus mesmo começa a latir porque não reconhece o Adrian. Porque quem tá aí invisível agora é o Tom. Tanto é que quando a Cecília chegou aí, o cachorro reconheceu ela logo de cara. Ou seja, a partir daqui, temos 2 homens invisíveis. O Zeus latindo pro cara aí, acaba afastando ele da Cecília, e ela marca o encontro com a irmã dela em um restaurante à noite. Enquanto ela tá contando pra Emily o que aconteceu, você mesmo se sente totalmente seguro e confortável nessa cena. Até porque elas estão literalmente em um lugar público, com várias pessoas ao redor, som alto, e provavelmente o Adrian não atacaria aí. Porém, ele é invisível. Enquanto a Cecília conta pra Emily, ela vê uma faca flutuando, mesma faca que corta o pescoço dela, e rapidamente o cara bota a faca na mão da Cecília, que não tem reação nenhuma, só segura a faca e não acredita nem no que aconteceu. Obviamente acaba incriminando a Cecília. Provavelmente enquanto o Tom ficou lá na casa do Adrian, o Adrian ficou seguindo a Emily, porque provavelmente a Cecília iria atrás da Emily de alguma forma pra pedir ajuda. E foi o que aconteceu. E essa cena pra mim, cara, é genial. Nunca que a gente esperaria algo acontecer
acontecer aí. E isso aí foi propositalmente feita pelo diretor. Agora, como que o Adrian conseguiu entrar e sair daí sem esbarrar em ninguém, que é um lugar público e cheio de pessoas, isso aí é um mistério pra mim. A Cecília acaba sendo presa em flagrante, mas como ela tá totalmente meio que fora de si, entre aspas, né? Falando que tem alguém invisível fazendo isso e tal, o pessoal acaba internando ela e não prendendo ela realmente em uma cadeia convencional. E quando ela é presa e tá quase apagando por conta do medicamento, ele chega pertinho e fala isso. Surpresa. Essa palavra é importantíssima pro filme, principalmente no final, você vai entender. E aí ela também descobre que tá grávida. Pois é, aqui nessa sala tem uma imagem aqui escrito: você não precisa enfrentar você mesmo sozinho. No caso seria uma mensagem para pessoas com esquizofrenia e tal. Mas no contexto do filme aqui mostram uma pessoa de costas para uma pessoa meio que invisível, cheio de bolinhas. Igual ao traje, por exemplo, que o cara invisível aí usa. Mas também é uma dica de que tem dois e não apenas um homem invisível. Outro detalhe que percebi é que no filme sempre chamam a Cecília de Si. Em inglês a palavra Si, com S, traduz tipo pra olhar ou veja. O Adrian, que é um gênio da tecnologia, tem uma casa remota dessas com um Audi, provavelmente uma referência a Tony Stark. E o irmão dele, o advogado, sempre aparece meio que curvado, demonstrando que além de covarde, tá sempre se curvando ao irmão dele. Enquanto o Tom e a Cecília conversam, ele fala que ela perdeu a herança, né, por ter cometido um crime, mas ele chega um pouquinho mais perto dela e fala que tudo poderia se resolver e era só ela ter o bebê e voltar pro Adrian. Mais tarde no filme, o Adrian meio que finge que estava sequestrado pelo próprio irmão, se colocando na posição de vítima, porém aqui mostra realmente que o Adrian não foi vítima de nada, ele realmente estava fazendo as paradas aí invisível. E quando ele tá indo embora, ele também fala isso: Estaremos de olho. Estaremos de olho, ou seja, mais uma dica que são dois. Se fosse só ele de olho, ele falaria que ele estaria de olho e pronto. Por que ele fala estaremos de olho? A Cecília pega uma caneta escondida do Tom, se corta e quando o Adrian tenta aí, né, impedir ela de tirar a própria vida com a caneta, ela aproveita e mete a canetada nele e começa a fugir, com o traje falhando várias vezes e o homem invisível ferido. E na cena aqui em questão, né, é o Adrian que tá invisível e ferido, e ele começa a lutar com os guardas aí, ele mata alguns, porém não todos. Isso faz parte do plano dele, porque deixaria testemunha para ver que a Cecília estava falando a verdade o tempo todo, de que ela é inocente, que realmente havia alguém invisível e que ele pudesse então incriminar o próprio irmão, igualzinho ele fez no final do filme. Então começa essa perseguição na chuva aí, voltando pro que eu disse lá no começo do vídeo, onde tinha água batendo no título do filme e tal. Ele pega a Cecília e fala que por causa dela, outra garota inocente, no caso a Sidney, iria morrer e estaria indo até a casa dela. Então pega um carro e a Cecília liga pro James falando pra ir urgentemente pra casa dele para proteger a Sidney. E aqui mais uma vez mostra que tem dois homens invisíveis atuando na cena. A Cecília pega um carro e tá literalmente na cola do Adrian. Não teria como ele chegar lá primeiro. Então provavelmente ele ligou pro Tom para ele tentar finalizar lá a Sidney. E quando a Cecília pega o carro aqui para ir até a casa lá da Sidney, dá pra ver bem rapidão aqui um grafite do bonequinho de Jogos Mortais, o Billy. Uma clara homenagem ao primeiro filme que o Liu Anel trabalhou. O James ouve o aviso da Cecília e vai lá pra casa para tentar salvar a filha dele. A Sidney acorda e joga spray de pimenta ali na cara de um dos caras invisíveis. Ele fica atordoado e acaba caindo ali na mesinha. Quando ela vai correr, ela acaba trombando com um deles no corredor. Agora provavelmente é o Tom aí no corredor. Eu já explico por quê. A Cecília chega e acaba salvando tanto a Sidney quanto o James da morte. Quem tava enforcando a menina e o James era o Tom. Até porque a Cecília chega, né, joga um extintor ali no corpo dele para ver onde que ele tava e atira nele, matando de vez o Tom. Enquanto isso, daria tempo pro Adrian armar tudo e voltar para casa dele e fingir um sequestro. Caso você se pergunte se realmente ele tivesse sido sequestrado pelo irmão e tal. Primeiro que eu já pontuei algumas coisas, como por exemplo a existência dos dois em lugares diferentes, que não daria tempo de ele chegar com a Cecília. Outra coisa é que a Cecília foi até a casa do Adrian e ninguém pediu ajuda, gritando nem nada. Já agora que a polícia chegou aí, ele começa a gritar por socorro. Socorro! Socorro! Isso porque ele sabe que a polícia chegaria aí, já que ele armou toda essa parada. E também tem um negócio do cachorro reconhecer quando o Tom chegou lá na casa do Adrian. Lembrando também que o Adrian não é burro e nem nada, ele era realmente um gênio da tecnologia. Quando o Adrian é encontrado, dá pra ver que as mãos dele têm sinais de que ele bateu em alguém. Ele literalmente fez isso lá no hospital onde a Cecília estava internada. E também os olhos dele tá vermelho. Isso porque a Sidney borrifou spray de pimenta nos olhos dele. A Sidney tá usando uma camisa com água viva.
lá atrás, quando o Tom fala pra Cecília que ela teria perdido o direito ao testamento, em inglês a Cecília fala que o Tom nada mais era do que uma água viva, porém sem espinha. Isso porque águas vivas são praticamente transparentes. E agora a gente descobriu que o Tom era um dos homens invisíveis aí. A Cecília então marca o encontro com o Adrian na casa dele e tenta fazer ele confessar que realmente era ele que estava fazendo toda a parada. Só que ele sempre nega porque, como eu disse, ele é um gênio, ele provavelmente sabe que ela tá com alguma escuta ou algo do tipo. Outro detalhe aqui é que ele arma ali uma mesa gigante de comida com sushi, massa e tal, e a Cecília escolhe justamente bife, a carne, justamente porque é o único alimento da mesa que precisaria de uma faca para cortar. Então ela escolhe justamente isso para ele ficar com a faca ali perto dele e ela fazer o plano dela dar certo. Outra coisa, o Adrian fala que se importa muito com o bebê e tal, porém ele oferece sushi e vinho para ela, mesmo sabendo que ela tá grávida. Caso você não saiba, sushi e bebidas alcoólicas fazem mal na gravidez, principalmente, obviamente, para criança. Provavelmente 90% das pessoas não sabem disso, mas o Adrian, que é um gênio, ele sabe. Outra coisa é que ele literalmente espanca a Cecília na casa do James, lá no meio do filme. E isso quando ele já sabia que ela estava grávida. Ou seja, ele não quer ter o bebê, ele só quer ter o controle da Cecília de volta. Tanto é que a Cecília fala lá no começo que se ela tivesse o bebê, ela meio que estaria presa ao Adrian para sempre. A Cecília pressiona o Adrian, né, para falar que foi ele o tempo todo, mas como ele provavelmente suspeita que ela está com o microfone e tal, ele chega pertinho dela, depois de ter negado um monte, e fala que o único que poderia ajudar ela, que conhecia ela todinha, era ele. E ele fala isso, sim. Não deveria ser uma surpresa. Ele acaba de confirmar que era ele o tempo inteiro, só que não fala justamente para não incriminar ele. Porém ela entende. Então a Cecília chora, vai no banheiro, se veste com o traje da invisibilidade, passa a lambida nele como se fosse ele que tivesse feito isso, né, já pra câmera pegar. E aí ela tira o traje de novo, volta do banheiro, chorando, e depois aciona ajuda para socorrer ele. Mas então ali já era a vida dele, né, e a palavra final dela é justamente essa: surpresa. Agora eu só não entendi por que do cachorro não latir pro James quando que ele tá correndo aí na casa pra ajudar a Cecília. Outro detalhe aqui do cachorro, né, é que geralmente o cachorro tem um vínculo muito forte com o dono. E mesmo o Adrian caindo ali no chão sem vida e tal, o cachorro simplesmente caga pra ele e saiu fora com a Cecília. Isso só mostra o quão sem mãe era o Adrian, nem o cachorro quis ele. Enfim, aqui acaba o filme de forma genial. E eu acho que o mais assustador desse filme é imaginar que realmente existem relacionamentos dessa forma e tem gente que passa por isso todos os dias. Bom, esse foi o vídeo. Caso você saiba de algum detalhe que eu não citei aqui, deixa nos comentários. Aproveita para deixar alguma sugestão, um like, se inscreva no canal e um beijo.